Vamos começar com duas notícias importantes internacionais que introduzem aí novidades no quadro político internacional. A primeira delas é o fato de que o governo russo decidiu convocar para a operação que ele está realizando na Ucrânia 360 mil reservistas. Tá? A imprensa capitalista internacional, a imprensa imperialista, diante do fato, procurou destacar aí que há uma resistência em determinados lugares a esse recrutamento da parte do governo, né? Procurando apresentar, assim, que os russos teriam se rebelado totalmente diante da convocação do governo, mostraram foto de carros saindo da Rússia em determinado lugar para o pessoal não participar da guerra e tudo mais, né? Logicamente que isso daí é uma falsificação, né? Não há nenhuma rebelião, né? Pelo contrário, em vários lugares apresentaram-se aí muitos voluntários, mas logicamente que num país que está submetido a tanta pressão pelo imperialismo, né? O imperialismo tem influência, né? Apesar de que o governo expulsou da Rússia várias das organizações imperialistas que financiavam, né, uma oposição ao governo, como interferência indevida na política nacional, que efetivamente né? Estão corrompendo uma parte da população para levar adiante a política do imperialismo, né? É natural que haja pessoas que não vão querer, e provavelmente até nós podemos presumir que determinados grupos organizaram aí um espetáculo para tentar desmoralizar a operação russa, né? Mas o mais importante não é isso, né? O mais importante é estabelecer aqui com uma certa clareza o motivo pelo qual o Putin está realizando essas operações, né? Esse recrutamento. Nós temos que lembrar que as forças armadas russas que foram enviadas para a Ucrânia, num primeiro momento, contavam de 150 mil homens, né? Na sua maioria soldados profissionais que já estavam nas forças armadas russas, o que era uma medida tomada no sentido de evitar que pessoas mais despreparadas fossem confrontadas ali com batalhas, né, e houvesse um número de baixas expressivo de pessoas que não estão efetivamente preparadas, não são profissionais, etc. e tal. Então, o que é que mudou, né? Por que os russos estão agora convocando todo esse pessoal? Um dos problemas que as Forças Armadas russas enfrentaram durante todo o período da operação militar na Ucrânia foi a da extensão, né, enorme, né, gigantesca, da linha de frente de combates na Ucrânia, cerca de 1.000 quilômetros de extensão, 1.000 quilômetros lineares, né? Isso daí dificultou para os russos a ocupação efetiva dos territórios que eles foram, dos quais eles foram expulsando o exército ucraniano e as milícias nazistas, né? No último período, no entanto, as repúblicas separatistas, né, e as regiões que foram recentemente liberadas realizaram aí plebiscitos, né, onde eles estão colocando em questão, estão colocando para o voto popular a questão de saber se eles querem ou não serem integrados à Rússia, né? Nós temos que lembrar que todos esses territórios, né, as duas repúblicas do Donbás, né, Donetsk e Lugansk,
e mais a área de Kherson e Zaporizhzhia são áreas ocupadas por uma população russa, né? Uma população russa que fala russo, que não fala ucraniano, né? E que é a população que foi ameaçada com o golpe de Estado de 2014, onde inclusive foi proibida, né, a utilização da língua russa, o que criou uma situação estranha nesses lugares, porque as autoridades queriam que eles falassem ucraniano e a maioria das pessoas ali nem fala ucraniano, né? Nunca falou ucraniano, não é a língua deles. Houve também uma série de atentados contra essa população por forças militares e paramilitares, né, grupos nazistas, que atacaram a população, né, em vários lugares. Há muitos relatos disso daí, né? Evidentemente era uma tentativa de reprimir qualquer tipo de manifestação dessa população de origem russa contra o golpe, contra os rumos que o regime político ucraniano iria tomar, né? Agora, com a operação militar, essa gente, né, que é uma população relativamente grande, não quer ficar sob o controle de um governo de extrema-direita, né? Um governo que patrocinou, organizou e, de um modo geral, fez vista grossa a várias atitudes extremamente violentas que foram realizadas ali. Os plebiscitos, logicamente, têm um resultado já praticamente que é possível estabelecer. Vai dar uma maioria esmagadora em favor da integração com a Rússia. Então, quando Putin, né, o governo russo em geral, convoca todos esses reservistas, em grande quantidade, 360 mil, evidentemente não é para colocá-los, né, na linha de frente, né, fundamentalmente, embora eu imagino que uma parte vá efetivamente compor a linha de frente, porque os combates em alguns lugares vão continuar. É para propiciar a efetiva ocupação do território, né? Garantir a defesa do território com um número de tropas amplo, né? Na guerra moderna, né, uma boa parte da guerra é travada com um número pequeno de soldados, né? As armas são muito poderosas, né? Nós temos aí uma artilharia que tem um grande poder de fogo, grande poder de destruição. Nós temos aí as forças aéreas, que também têm um poder de destruição muito grande. Então, o número de tropas que normalmente se usa é pequeno. Em geral, gente mais bem preparada. Mas quando se trata, né, de ocupar efetivamente o território, você precisa de mais gente, né? Você precisa colocar tropas que controlem efetivamente a situação em determinados lugares e impeçam, né, qualquer tentativa de retomada dos lugares, etc. e tal. Daí, né, a convocação dessa quantidade de reservistas. Ela está destinada, em grande medida, à ocupação territorial. Resta saber se os russos vão continuar, né, a operação militar em avançando em outras regiões, né? Por exemplo, a região que tem uma concentração grande de russos se estende até a cidade de Odessa. Então, não está claro se os russos vão tentar também ocupar essa região, né? Isso aí resta saber. Se alguém viu, né, na imprensa que os russos estão sendo derrotados, essa coisa toda, isso daí não merece tanto crédito, não é disso que se trata, né? O presidente russo, ele fez uma advertência séria, né, ao imperialismo, né? E ele colocou uma coisa também que nós devemos analisar cuidadosamente aqui, né? Uma coisa que nós já falamos anteriormente.
falamos várias vezes, inclusive. Ele confirmou isso daí, confirmou que o governo russo tem a mesma opinião que nós temos, que é o seguinte: segundo ele, o objetivo, né, do imperialismo, né, ele fala em países ocidentais, etc. e tal, mas se trata do imperialismo mundial, é desmembrar o território russo. Tá? Quer dizer, nós temos aqui o presidente de um país muito importante, muito grande, que está em conflito com o imperialismo, declarando que o objetivo, né, não explicitado, mas efetivo, do imperialismo é a destruição do seu país. Né? A Rússia, como nós sabemos, é o maior país do mundo em extensão territorial. E isso daí é um problema para o imperialismo. Né? É importante destacar isso porque muitas vozes têm se levantado, no caso brasileiro, para dizer, né, que para o imperialismo não faz diferença nenhuma se o país é um país gigantesco ou se é um país pequenininho. Né? O que é uma tese logicamente absurda, mas que chama atenção pela insistência com que essa tese é repetida. Né? O ilusionismo, né, da tese seria o seguinte: veja, os países europeus são pequenos, são mais desenvolvidos, etc, etc, etc. Eles esquecem de dizer que, de todos os países desenvolvidos, o país que domina todos os outros, num certo sentido, é o país com maior extensão territorial e maior população, que são os Estados Unidos. E que esses países pequenos, se não fizessem parte de um bloco imperialista, né, eles seriam facilmente dominados. É um problema, né, muito óbvio de política internacional. Para o imperialismo, nesse momento, ele se enfrenta, né, de uma maneira aguda com a China e a Rússia, que são dois dos maiores países do mundo. E, logicamente, que ele gostaria, né? Ele tem como objetivo desmembrar esses países, transformar os países em países menores que seriam mais facilmente administrados. Quanto menor for o país, mais fácil de administrar. Né? A China é um grave problema por causa da população. A Rússia também é um grave problema porque, embora seja um país capitalista atrasado, é um país com muitos recursos naturais que permite, né, que a Rússia desempenhe o papel de grande potência mundial. Outros países enormes que o imperialismo tem em vista para isso são, logicamente, a Índia e o Brasil. O Brasil está, nesse momento, ameaçado, né? Já não é segredo, né? Porque é uma parte, inclusive, da esquerda que está falando que seria preciso transformar a Amazônia numa região internacional. Né? Isso daí apareceu já mais de uma pessoa para defender. E essas pessoas, nós vamos falar disso mais para frente, estão sendo, em geral, financiadas pelo imperialismo norte-americano. E, portanto, a questão da Amazônia brasileira é um problema político de primeira grandeza e que está colocado já na ordem do dia. Né? Nós vamos ver o que vai acontecer com após as eleições, como é que o novo governo, ou o próprio governo Bolsonaro, vai se comportar em relação a essas questões. Né? Mas o fato de que o governo russo tenha colocado claramente que o objetivo do imperialismo é a desagregação territorial da Rússia, né? E o Putin se comprometeu com a manutenção da integridade territorial russa, inclusive, se for necessário, usando armas atômicas, mostra como o problema está colocado de uma maneira muito presente, muito atual, né, na situação política.